Olá, boa noite. Esse é o Edição de Notícias e eu fico contigo até às 18h30, trazendo um resumo bem bacana da semana. Confira os destaques. O UESB é referência no atendimento a crianças com epidermólise bolhosa. Atividade física no verão. Saiba mais sobre a necessidade de acompanhamento. Música, cinema, cultura e muito mais. A partir de agora, aqui no Edição de Notícias. Uma condição genética e hereditária que acomete crianças, que também são conhecidas como pele de borboleta. Na reportagem da estudante de jornalismo Tamires Batista, você fica sabendo mais sobre o problema e o tratamento disponibilizado na UESB, que é uma referência. Acompanhe. Ela afeta 1 a cada 50 mil pessoas nascidas. A epidermólise bolhosa é uma doença que passa de pai para filho, não contagiosa e que deixa a pele das crianças acometidas frágil como asas de borboletas. Dependendo do tipo de herança genética, do tipo que se manifestou ali, vem o tipo da doença, que tem uma forma mais leve, que é a EB simples, e tem a forma distrófica, que é a mais grave. No geral, são 4 grandes grupos onde essa doença se divide. Júlio César é pai de 2 crianças borboletas, Anne, de 6 anos, e Adrian, que está com apenas 20 dias. Neles, a doença se manifesta no seu tipo mais simples, mas o tratamento não é fácil. Não tinha também nenhuma orientação de como lidar com a doença, né? Então, houve ocasiões de médicos que diziam que sabiam que era aquela doença, depois já tinha sido diagnosticado, mas que faziam testes, né? E que depois se via que foram errados os testes, e nesse período foi o sofrimento, né? Tive ocasiões de pessoas que não nos conheciam, ao ver a minha filha mais nova, quando tinha mais feridas, nos questionar de uma forma até incisiva se a gente não estava tratando dela, achando que era queimadura ou qualquer outro tipo de coisa, que era desleixo nosso. Diante de tantas dificuldades, o Centro Universitário de Atenção à Saúde da UESB, CEUAS, oferece acompanhamento para os pacientes da região sudoeste. Franciele veio da cidade de Encruzilhada com um filho de 5 meses para ser atendido pela equipe do CEUAS. E o núcleo tem ajudado? Isso, e muito. Porque, assim, são muitos médicos que ele tem que passar. Até hoje ele já passou com 6 e assim vai agravando dependendo do estado dele. O projeto de extensão existe desde 2012 aqui no curso de Medicina da UESB com atendimento no CEUAS. A partir de 2013 se tornou o núcleo de referência em atendimento aos pacientes com epidermólise bolhosa. Atualmente ele conta com 42 pessoas cadastradas. Começaram a chegar os pacientes na nossa clínica particular e foi um número muito grande, porque a epidermólise bolhosa é uma doença rara. Entretanto, aqui na nossa região, ela não tem se comportado como doença rara. Então, a prevalência foi muito alta, tem sido muito alta, e isso chamou atenção para a necessidade de uma investigação, o que é que está havendo aqui, né? Daí surgiu a ideia de criarmos esse núcleo de pesquisa e de acolhimento para esses pacientes, uma vez que eles necessitam de uma abordagem multidisciplinar. O tratamento da doença tem um alto custo. A médica explica que na UESB há uma parceria com o governo para a oferta dos medicamentos e curativos. Existe um acordo entre a promotoria e os municípios e o Estado, onde, né, por conta desse acordo, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, fornece todos os insumos, os suplementos nutricionais e os curativos especiais, que são de alto custo, tá? E fica para as secretarias municipais a obrigação do fornecimento do material para curativo diário, as vitaminas, antibióticos, os cremes, que tem um custo mais baixo. Simone é de Barra do Choça e tem 21 anos. Ela convive com a doença desde que nasceu. E o acompanhamento que recebe aqui faz toda a diferença. O projeto do EB ajudou muito, os curativos. Antigamente não tinha Mepilex, usava Raiol. E agora está tendo o suplemento, não tinha antes.
Ajudou muito. De um lado, os pacientes e suas famílias, que lutam a cada dia pela qualidade de vida. Do outro, estudantes e pesquisadores que trabalham para oferecer melhorias para todos. Ao estabelecer esses relatos de casos, a gente enriquece a literatura e favorece que mais futuramente, a partir disso, sejam feitos meta-análises, estudos de revisão sistemáticas que possibilite estabelecer protocolos. Isso é válido para outras regiões que possuem um padrão menos característico do que daqui. Então, são essas dúvidas que incentivam, motivam, né, a gente continuar com esses estudos. O verão é um verdadeiro convite para a prática de atividades físicas. Mas, assim como qualquer época do ano, o exercício físico deve ter acompanhamento. Confira na reportagem de Joana Rocha. Com a proximidade do verão, é comum vermos homens e mulheres lotando academias e centros de treinamento. Normalmente, essas pessoas não realizam atividades físicas durante o ano e aí procuram esses locais em busca de resultados rápidos. Mas este profissional faz um importante alerta. No calor, as pessoas gostam de estar praticando atividades e para poder se mostrar fisicamente também, as pessoas procuram para poder se cuidar do corpo. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Alguns pontos que a gente tem que ter um pouco de atenção, evitar dietas restritas, evitar treinos de alta intensidade, ter a orientação do profissional de educação física e trabalhar com a parceria com o nutricionista e o médico. Exercitar-se nessa época também exige alguns cuidados especiais. A questão de estar sempre se hidratando, né? Seja com água, seja com suco, refrigerante, uma água de coco, está sempre repondo. Use protetor solar, roupas leves, evitar roupas muito quentes, para que você não aumente ainda mais a temperatura corporal. Outra maneira correta é unir atividade física com uma alimentação saudável. Uma variação de frutas, pelo menos 2 a 3 porções diariamente. A gente tem também porções de verduras, legumes e leguminosas, então a gente pode fazer também o consumo de 2 porções ao dia. A gente recomenda também um mínimo de 3 porções de proteínas dia. Além disso, também o consumo de água, então é importantíssima a hidratação nessa época do ano. Esses estudantes concordam e seguem as dicas dos especialistas. Eu faço primeiro por conta da saúde física, né, e por lazer mesmo. Eles já são extremamente preparados, né, para justamente estar passando essas informações exatas para que a gente possa estar fazendo um treino correto, adequado, de acordo às suas necessidades. O clima mais quente pode até sugerir maior exposição do corpo, mas o cuidado com a saúde deve ser feito em qualquer época do ano. Se cuidar, não apenas fisicamente, mas também cuidar da sua saúde. A minha dica é, não procure fazer uma dieta imediata, não procure fazer uma dieta da moda, não confiar em pílula milagrosa, porque não existe. Procure um profissional, faça de forma moderada e aproveite mesmo esse gatilho do verão. Já que vai iniciar, que está buscando uma mudança na rotina, aproveite isso como gatilho e aí, óbvio, vai ter um resultado, pode não ser um resultado esperado, mas vai ter um resultado positivo sim, e tome isso aí para o resto da vida, né? Estudantes de uma escola pública de Vitória da Conquista participaram de um projeto de arte moderna que trouxe a proposta de aprendizado de uma maneira diferente. Confira na reportagem da estudante de jornalismo, Betânia Guimarães. Viva o parnasianismo! Viva o parnasianismo! Parnando? Fora! Cadê a perfeição da forma poética? E ainda existe isso? Claro, com rigor estético! Assim eu seria excluído? Não, porque existe a metrificação, a versificação, o esquema de rimas. E para que serve tudo isso? Pelo racionalismo e pelo objetivismo. Assim trocaremos as flores pelas dores? Não, objetivismo, positivismo, moralismo e negativismo. Aprender de forma lúdica, além de ser mais divertido, fortalece o aprendizado. Foi assim que a Escola Doutor Orlando Leite resolveu ensinar o conteúdo sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa demonstração é representando a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922, que meio que foi um marco, uma quebra, uma ruptura entre o modernismo e o parnasianismo. E pensar isso, a gente teve que fazer pesquisas. Foi incrível, primeiramente, porque eu consegui quebrar a vergonha que eu tenho de expressar em público, sabe? E algo muito inovador,
porque a gente quis retratar nas nossas expressões a dificuldade entre diversas formas de pensar do parnasiano e do modernista, mas que tudo é centrado na arte, tudo é centrado na beleza, na literatura, do teatro, na dança, e a gente quis ao máximo tentar expressar isso. A ideia surgiu conversando com os alunos, e o apoio da coordenação foi essencial para que o projeto culminasse em uma programação diversificada, que foge das aulas tradicionais. A proposta foi lançada para os alunos para que eles pudessem me apresentar um trabalho falando sobre o modernismo, falando principalmente sobre a Semana 22. Esse trabalho de inicial era para ser feito só em sala de aula, mas conversando com a coordenação a gente passou isso para... Ela deu a ideia que pudesse ser levado para a escola inteira, né? E os alunos também compraram a ideia. O projeto uniu diversas matérias e despertou o talento dos alunos, como Rebeca Santos, que além de aprender sobre o assunto, fez o que gosta. Na exposição, réplicas de quadros que são referências do modernismo, todos pintados por ela. Cada uma tem o seu valor, não só na forma de dinheiro, mas um valor emocional muito grande para os nossos conhecimentos, né? A gente ampliou nossos conhecimentos, a conhecer um pouco de cada artista através das suas artes e a gente pôde reproduzir nos quadros um pouco deles. 36 alunos do terceiro ano se dedicaram ao projeto que ganhou vida através de peças teatrais, musicais e exposições ao longo da semana. Aproximadamente 200 alunos conheceram e aprenderam sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. É uma transposição desse trabalho que foi feito na sala de aula, né? Essa exposição dialogada ou apenas uma explicitação oral, com algo que eles possam produzir, materializar. Isso traz um aprendizado maior sobre o conteúdo. E para os alunos que participaram, o projeto é uma experiência para a vida. Foi algo bem divertido, foi algo bem diferente do que a gente costuma realizar. Eu acho que deveria sim ter mais vezes isso. É bem cansativo tudo, mas assim, é uma coisa que no final a gente vê que dá resultados. É a primeira vez que eu participo de um evento tão grande assim. Bom, eu posso falar que eu não tenho nenhum arrependimento. No próximo bloco tem o quadro Na Estrada, que essa semana traz a história de Juazeiro. É um minuto só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. O Edição de Notícias está de volta. Um dos vilões causadores da obesidade, o consumo excessivo de açúcar no Brasil é 50% maior do que aconselha a Organização Mundial de Saúde. Confira. Você já parou para pensar no modo como está se alimentando? Se sua alimentação é rica em produtos industrializados, fique atento. A gente vive uma vida corrida, as pessoas às vezes querem pegar um alimento mais rápido, que seja mais fácil, e aí isso vai estar atrelado ao consumo excessivo de vários aditivos desses alimentos. Um dos maiores vilões da alimentação saudável é o consumo excessivo de açúcar, que está presente em vários alimentos. As pessoas comem açúcar principalmente porque ela está contida em alimentos que às vezes dão sensação de prazer. Então, exemplo básico, chocolate. Então, a gente tem pacientes que são compulsivos por chocolate. O que você vai fazer em relação a isso? É uma queixa frequente do meu consultório. Quando a pessoa come o doce, ela se sente melhor, mais tranquila, mais aliviada. Então, isso é um problema que a gente tem que tentar resolver da parte psicológica, lógico. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de 50 gramas de açúcar por dia. Mas o órgão fez um estudo e concluiu: o brasileiro está consumindo 50% mais açúcar do que deveria, quase sempre sem saber. O motivo é a presença do açúcar em alimentos tidos como salgados, a exemplo dos molhos de tomate, molho madeira, molho branco, molho barbecue, entre tantos outros. A ingestão do produto em excesso ainda traz consequências à saúde. O paciente diabético tem que evitar o açúcar. Então, assim, o consumo excessivo de açúcar vai dar principalmente a obesidade. A obesidade já vai estar relacionada a várias doenças. O uso exagerado de outros tipos de açúcares também não faz bem ao organismo.
Eu vou tirar um açúcar cristal, um açúcar em pó e vou fazer a inclusão do açúcar demerara, um açúcar de coco, um açúcar mascavo. Da mesma forma, é como se estivesse trocando 6 e meia dúzia, vamos falar mais prático. É um açúcar, da mesma forma, a diferença é a fonte. Então, o que a gente indica para os nossos pacientes? A gente fala para esses pacientes reduzir o máximo possível do açúcar adicionado e evitar o máximo possível do consumo desses industrializados. A melhor opção continua sendo o consumo de produtos naturais. Uma salada, folha verde, legumes, verduras e uma fonte de proteína. Enfim, é mesmo um balanço dietético para que essa pessoa consiga consumir os alimentos que ela gosta da forma ordenada e de forma fracionada, para não ter nenhum déficit e também não ter um excesso que seria o grande prejuízo. Tudo que você desembrulha é ruim. É melhor descascar. Tem que pensar assim, eu até postei recentemente, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Chegou a hora do quadro Na Estrada, que essa semana traz a história do município de Juazeiro. Boa noite, Betânia. Boa noite, tudo bem com você? No Na Estrada de hoje você vai visitar comigo a cidade que é conhecida como Terra das Carrancas. Roda a vinheta! Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Parafraseando uma das músicas mais cantadas do Nordeste, não importa se você gosta de uma ou de outra, as duas se completam e juntas são o coração do sertão. Mas hoje você conhece Juazeiro, está localizado no norte do estado da Bahia. Sabe por que é conhecido como a Terra das Carrancas? Por conta das figuras antropomorfas usadas pelas embarcações que subiam e desciam o Rio São Francisco. O nome da cidade se origina dos pés de Juá ou Juazeiro, uma árvore típica da região. Em pleno polígono das secas, a cidade encontra-se em posição privilegiada, numa encruzilhada rodoferroviária, fluvial e aérea. A vegetação predominante é a caatinga. O município possui riquezas naturais como ilhas, cachoeiras, uma gastronomia diferenciada, infraestrutura turística considerável, universidades, comércio e indústria. Juazeiro lidera o processo de desenvolvimento turístico. Tem a Ilha do Rodeadouro, que está a 200 quilômetros de distância do centro de Juazeiro e é uma das mais frequentadas da região. Tem também a Ilha do Fogo, que marca a divisa entre Juazeiro e Petrolina. Olha só, a Gruta do Convento está situada a 100 quilômetros de Juazeiro. É uma aventura imperdível para quem gosta de passeios ecológicos. A Cachoeira do Salitre está localizada no Vale do Salitre, na Fazenda Félix, a 40 quilômetros de Juazeiro. A cachoeira, com salto de pouco mais de 2 metros de altura, é excelente para banho. A cidade se destaca pela agricultura irrigada, que se firmou na região das águas do Rio São Francisco, sendo a porta de entrada para a formação e desenvolvimento deste povo de cultura popular diversa. Qualquer passeio por Juazeiro começa na orla, que é quase sempre movimentada, principalmente na hora do pôr do sol e à noite. Juazeiro também tem sua catedral e um centro bem bonito. Já o Museu Regional do São Francisco é mais um endereço para mergulhar na história da região e descobrir um pouco da vida e das lendas de Juazeiro. Ainda no centro, vale destacar o Vapor Saldanha Marinho, barco que já navegou pelo Mississippi e fez história, percorrendo o Velho Chico, mas que hoje está desativado e que serve de centro de informações turísticas. Juazeiro tem ainda no enoturismo reconhecimento internacional. Para quem não sabe, o enoturismo é um segmento da atividade turística que é basicamente quando uma pessoa viaja para algum lugar para apreciar o sabor e aroma dos vinhos. Cidade rica também é artista. Juazeiro é berço de pessoas como João Gilberto, Ivete Sangalo, Luiz Galvão, Daniel Alves, entre outros. A população estimada no ano de 2018 foi de 200 mil habitantes. Falando em população, a gente conseguiu contato com moradores de lá. E olha o que eles têm para falar. Olá, meu nome é Matheus e venho convidar vocês a conhecer um pouco da nossa cidade de Juazeiro, localizada no norte da Bahia. Nós aqui somos banhados pelo Rio São Francisco e temos uma vasta gama de ilhas aqui na cidade e cachoeira também. E aqui ainda tem a vantagem de você conhecer 2 estados em um só. Em uma viagem só, no caso, né? Juazeiro e Petrolina, Pernambuco e Bahia. Então venha nos conhecer, venha se deliciar um pouquinho desse Rio São Francisco, da nossa música, do nosso samba e da nossa culinária. Venha comer um pouquinho de bode. E aí, se interessou em #Partiu Juazeiro? Eu estou encantada e estou confiando que você vai me dar uma carona para ir também, viu? Preocupa não que a gente divide a gasolina.
Beijos e até a próxima semana. Bacana! No mês da consciência negra, Mário Ribeiro chega com mais um olhar em crônica. Em fevereiro de 2018, o filme Pantera Negra chegou às salas de cinema em todo o mundo. Produzido pelos estúdios Marvel, famoso pelas megaproduções inspiradas nos quadrinhos, Pantera Negra trouxe a história de um super-herói vindo do reino de Wakanda, um lugar fictício localizado na África subsaariana. Pantera Negra arrecadou mais de $1 bilhão e chegou a concorrer ao Oscar. Poderia ser apenas mais um filme sobre super-heróis se o conjunto de toda a obra não trouxesse algo fundamental, tanto debatido nos dias de hoje: representatividade. Protagonizado por um herói negro e com uma equipe técnica predominantemente formada por pessoas negras, o filme foge à realidade de uma indústria que, ao longo dos anos, priorizou levar para a telona histórias de pessoas brancas contadas por gente branca. E Pantera Negra não apenas teve o poder de entreter. Ainda que se trate de uma ficção, ele permitiu que homens e mulheres, jovens e crianças negras se identificassem e se reconhecessem repletos de força e grandiosidade nos papéis principais e não apenas como elo fraco da história. Afinal de contas, quantos heróis negros vindos de uma linhagem de grandes reis você conhece? The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. It's a good heart. And it's hard for a good man to be a king. Representatividade é sobre isso, entender que negros e negras podem e devem ocupar lugares de destaque e serem admirados por isso. É reconhecer a inteligência, o talento e a beleza de uma gente que sempre teve muito a oferecer. Acima de tudo, representatividade é sobre ajudar a construir e fortalecer a autoestima de gerações que cresceram sem grandes referenciais midiáticos e que direta ou indiretamente dissessem: você consegue, você merece, você é capaz. Infelizmente, apesar da sua importância, Pantera Negra ainda é uma exceção. Na TV, no cinema, nas propagandas, nas capas de revista e até mesmo nas lojas de brinquedos, o padrão é branco, tem pele clara e olhos azuis. E enquanto meninos e meninas negras não se sentirem representados nesses espaços, o ideal de beleza de cada um deles estará longe daquilo que enxergam no espelho. Brilhantemente, Pantera Negra indicou ao mundo um caminho. Agora é preciso segui-lo. No próximo bloco tem agenda cultural, cinema e música. Aguarde, é um instante só. Preto sujo! Macumbeira! Neguinha safada! Não serve pra nada, estou aqui só pra me servir! Nega bonita essa, né? Os traços finos. Gente de sua cor, não vai pra lugar nenhum! Racismo fere, racismo mata, racismo é crime. Denuncie. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. O Edição de Notícias está de volta. Vamos falar de cinema? Confira o Cine 5, um material produzido por professores e estudantes do curso de cinema aqui da UESB. Thelma. I'll get it! Thelma, have not told you I can't stand it when you holler in the morning? I'm sorry, Dom. I just didn't want you to be late. Hey, how you doing, little housewife? Louise. Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Thelma, is he your husband or your father? Thelma and Louise are going fishing. How come Daryl let you go? Because I didn't ask him. He's gonna kill you! I left him a note. Thelma e Louise é um filme de Ridley Scott, porque ele dirigiu o filme, mas ele foi escrito por Kelly Currie, um roteirista que ganhou vários prêmios por causa da escrita, né? Prêmio de roteiro original com esse filme. É um filme que trata de duas mulheres, né, que estão nomeadas no título,
e que empreendem uma jornada em busca, né, de reconhecer sua própria história, né? Na verdade, era para ser só um fim de semana de diversão, um fim de semana na estrada, de duas amigas que saem para se livrar das opressões do cotidiano, uma do trabalho, que é a garçonete, que é a Luíse, e Thelma, da opressão do marido, que tá uma opressão presente no dia a dia dela. I'm a investigator Hal Slocum, Arkansas State Police. You get your butt back here, Thelma, now. As you know, we've tapped your phone. What? Maybe you got a few too many parking tickets? Durante essa jornada, uma série de eventos acontece com essas mulheres e faz com que o percurso que elas tinham planejado para a vida delas tenha um desvio. E esse desvio vai justamente construir a história desse filme. Esse filme ele é um filme extremamente famoso, né? Além dos prêmios que teve, é um filme controverso, porque ele é um filme do início da década de 90, então é um filme que trazia, ali no finalzinho do século, questões feministas para dentro do cinema, né? O fato de ser escrito por uma roteirista mulher é muito importante, por isso também que é um dos filmes que eu escolhi, e porque algumas pessoas acusavam esse filme de ser feminista demais. Defina feminismo demais. É um filme que supostamente faria com que os homens fossem colocados no lugar de vilão. Então houve uma grande discussão sobre o lugar da mulher na indústria cinematográfica, o lugar, né, da roteirista de escrever essa história e o que ela teria feito, né, tendo o poder da pena, o poder da escrita, em que ela teria transformado esses personagens masculinos, né? Bullshit, né? Porque esses personagens masculinos eles eram horríveis, né, em sua essência. Ela não precisou fazer nada como roteirista para tornar esses personagens horríveis. Eles eram horríveis, provavelmente ela deu uma olhadinha na realidade e pegou bem facilmente esses personagens. Mas foi uma discussão já lá no início da década de 90. Tell me what happened. You're getting in deeper every moment you're gone. Want to step back and get in your car again, please? I swear, 3 days ago, neither one of us would have ever pulled a stunt like this, but if you was ever to meet my husband, you'd understand why. What? Também é um filme importante porque ele tem um uso dos elementos cinematográficos de uma forma extremamente equilibrada, bela e emocionante. Então, se a gente for pensar na construção dos personagens, nos elementos que estão vinculados a todos os personagens, mas sobretudo a essas duas mulheres, se a gente for pensar na paleta de cores, se a gente for pensar no percurso do desenvolvimento desses personagens e no uso do figurino, de como esse percurso ele tá não só no que elas falam, não só no que elas fazem, mas também no que elas usam, tá no corte de cabelo, tá na forma de dobrar a manga da blusa. Então, é um filme que tem muitos detalhes da visualidade que dialogam com o desenvolvimento da personagem, que é o que todo bom filme deve ter, né? Não... Did you see his butt? Thelma, have you lost your mind? É um road movie, então a fotografia é incrível, né? E por ser um road movie, não só a fotografia, mas também a trilha sonora tem um peso incrível, né? Trabalha com elementos de roteiro que são fundamentais para uma boa obra. Então você tem ali a exposição dos personagens, a composição, a instauração e a resolução do conflito é muito bem resolvido nesse filme. Algumas ferramentas que a gente usa, né? De algum alívio cômico, um momento de preparação para uma cena, uma consequência de uma cena, como não só roteirista, como também a direção trabalha com esses sentimentos que o filme provoca. Thelma and Louise are going to catch hell. I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please. Thelma! Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it? A estudante de jornalismo Mariana Costa traz a agenda cultural com tudo o que acontece nesse sábado e no domingo. Boa noite, Mari! Oi, Jaque, boa noite para você que acompanha neste sábado a edição de notícias. E aí, vamos saber o que está rolando na cidade? Começou às 5 da tarde o segundo dia do Festival Encontro do Forró. Então, se você quiser dançar um forrozinho, vai que ainda dá tempo. É no Vila Music com shows de Adelmário Coelho, Xambinho, Targino Gondim, Kennedy Brasil, Regi de Anagé, Fulô do Cangaço, Rural Elétrica e Flor Serena.
No Cultura Bacana vai ter Axé das Antigas, com a banda Dance Bem e show de abertura de Peuta na Jura, a partir das 9 horas, e os ingressos estão por R$20. E a partir das 10 horas vai rolar o Oba Oba Veste Prada, lá no Espaço Roma, e vai ter muita atração legal. No domingo vai ter 10 horas de festa no Holly Festival das Cores, na Arena Miraflores, a partir das 3 da tarde. E a partir das 7 horas vai ter show de stand-up dos 4 Amigos, no Divaldo Franco. Esse fim de semana tem de tudo um pouco, hein? Então, a gente se vê por aí e eu volto aos estúdios com você, Jaque. E vamos encerrar o nosso Edição de Notícias com muita música ao som do músico, guitarrista, violonista, vocalista Fernando Bernardino, que canta pra gente Take On Me, do A-ha. O Edição de Notícias está de volta no próximo sábado, às 18 horas. Eu te espero, tá bom? Se tiver alguma sugestão, envie para o nosso WhatsApp 34248763. Para rever o programa de hoje, basta acessar o nosso site surte.uesb.br. Bom fim de semana! Até lá! Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you, you shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take I'll be gone in a day or two. So needless to say, at odds and ends, I feel it stumbling away. Slowly learning that life it's okay. Say it after me. So much better than safe than sorry. Take on me. Take